Muito bem, amigos do canal Orquídeas em Ação, nós estamos aqui. Rocha, o meu amigo Lulu. Tá essa história aí. Aqui também, lá no fundo, o Max, e aqui a nossa amiga Tereza, amigos orquidófilos reunidos com a gente aqui para falar um pouquinho sobre essa planta que está na mesa, a Violácea, Cattleya violácea, planta amazônica. Quem vai falar um pouquinho para nós dessa planta aí é o amigo Valdemir Pincelli. Ele que é sócio proprietário do Sorocaba Orquídeas, também nosso presidente do Círculo Orquidófilo Sorocabano e o nosso amigo orquidófilo aqui também, presente com a gente aqui. Boa tarde, Nenê. Boa tarde, vulgo Nenê, né? Você falou vulgo Nenê, Valdemir Pincelli, vulgo Nenê. Fala um pouco para nós dessa planta aí, Nenê, que as pessoas podem, como que as pessoas podem fazer para cultivar essas plantas nos mais diversificados pontos do nosso Brasil. Então, Fábio, a turma cerca-se o mito em cima da Cattleya violácea, né? Que ela é difícil de cultivar, que não vai em certas regiões fora do habitat dela, aquela na região amazônica, etc, né? Mas aqui em São Paulo, ela floresce muito bem. Vai muito bem cultivo, como vocês podem observar aqui, a planta do Fábio. Eu tenho uma planta dessa também. Várias outras pessoas em Sorocaba têm essa planta. É uma planta de primeira floração, tem muita melhorada nas próximas florações, né? É uma planta da região amazônica do Brasil, nos estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Rondônia. Vem aqui embaixo para Mato Grosso. As melhores plantas estão do lado de lá, da Venezuela, no Rio Orinoco. Nosso mestre Carlinhos sempre cita isso e isso é verdade. As melhores Cattleyas violáceas estão no Rio Orinoco, nas margens dele. Mas tem, ali na Venezuela, na Guiana, tem na Colômbia, tem na Bolívia, Suriname também tem. É uma planta que vegeta aí dos 200 metros até os 800 metros de altitude, né? E por que isso tem que ser levado a sério, a altitude? Porque Sorocaba está a 600 metros de altitude. Ah, mas não tem a umidade que tem na floresta amazônica, que realmente não tem. Lá 80% a umidade atmosférica ambiente natural. O que você tem que fazer aqui? A gente está conversando agora há pouco aqui sobre umidade atmosférica. Cultivar plantas acima de 70% de umidade. Como o ambiente que não é propício a isso, você tem que abrir mão. Molhar o piso, além de molhar a planta, né? Então você tem que deixar seu espaço acima dos 70% de umidade. Ah, mas como que eu vou saber disso? Tem um termohigrômetro, um aparelhinho que mede isso. Mas se você medir, se você molhar todos os dias, ou seja, uma planta um dia sim, um dia não, o piso, no dia não você molha o piso. Você molhou a planta hoje, amanhã você molha o piso. E assim sucessivamente. Você vai ter umidade aí no mínimo de 70%, que é o que a planta necessita. Então a planta que foi descrita no século XIX, né, precisamente em 1848, 1852, como Epidendrum violáceum, essa planta era conhecida, por conta da coloração dela, né? E é uma Cattleya violácea, hoje, bifolhada. Muita gente, né, acredita da planta de ser difícil de cultivo. Vamos voltar a frisar isso aí. Só que não é, gente. E muita gente fala, que mora lá nos estados, como a gente viu também, que a planta floresce com 10, 12 flores e chega a 70 centímetros de altura. Mentira, isso não tem. É uma planta que floresce com 2 até 4 ou 5 flores no máximo por pseudobulbo. E chega a 40 centímetros no máximo de altura. Então ela vai chegar no máximo um palmo a mais. Essa altura aqui. Lá na Amazônia, no cultivo dela, lá no habitat dela, né? Aqui vai chegar a mesma coisa. Ah, não adianta adubar com um adubo rico em nitrogênio, fósforo, potássio. A planta vai crescer, ela vai começar a cair. Entendeu? Tem que dar para a planta o que ela necessita. A umidade acima de 70%. É uma planta que gosta de muito calor, muita assim, luz, filtrada. Aqui, se a gente colocar, a gente já fez o teste, a gente colocar numa tela de sombreamento próximo da tela, né, na parte superior, a planta não vai para frente, ou seja, você vai ter problema com o cultivo. Então a gente cultiva a planta junto com Cattleya schilleriana, a parte mais sombreada do orquidário, né? Você pode até falar isso aí, que você já tem um exemplo aqui da sua planta. A minha eu cultivo dessa forma e todos os anos florescem nessa época do ano, na parte de 50% de sombra debaixo das outras plantas, né? Cattleya schilleriana, Cattleya violácea, Cattleya eudorado, Cattleya laurenciana é o mesmo tipo de cultivo, né? Diferente de uma Cattleya clande que vai superior à nobilior, à valquiriana.
E muita gente fala, né, os orquidólogos da vida, que seria essa, juntamente com Valkyriana e Nobilior, deveria ser um gênero à parte, né? Que a planta tem a peculiaridade das duas, né? Apesar de ter uma que é monofoliada, né, que é a Valkyriana, a Nobilior e a Violácea são bifoliadas, né? Mas se você vê o segmento labelo das pétalas, as três se equiparam, né? Então assim, gente, vamos resumir aí. Uma planta de fácil cultivo, né? Não é difícil cultivo, não, desde que você faça aquilo que a gente citou aqui. Umidade ambiente acima de 70%, uma luz de 50% filtrada e uma planta na parte inferior do orquidário. Odeia dormir com as raízes úmidas, né? Tem que ser em substrato duro, igual tá aqui. Vamos levantar a vaso para vocês verem aqui, ó. Tá no toco de madeira, né? Só um pouquinho de musgo o Fábio colocou aqui na planta para dar uma umidade razoável para a planta. Se essa planta estivesse no vaso de plástico... Ah, mas eu cultivo no vaso plástico. Aqui em Sorocaba ela não vai em vaso plástico. A gente já tentou o cultivo dela, não vai. Se aproxima melhor aqui. Para a gente falar também um pouquinho sobre isso aí, você falava do vaso plástico, né? Uma planta como essa para as pessoas que vai aí da região sul do nosso país, então vamos falar aí umas regiões mais frias. Como que seria o cultivo dessa planta aí? É possível cultivar a Cattleya Violácea numa região mais fria, né? Região mais fria é possível desde que você se acerca de cuidados, né? Tem que ter um plástico em cima sobre a sua cobertura de tela, né? Para assegurar que não tenha esse vento de madrugada, esse clima de madrugada que cai abaixo do 0 grau. Uma planta que eu odeio, sereno, uma planta que suporta a temperatura aí mínimo de 9, 10 graus até os 35 graus, ou seja, ela não curte muito uma temperatura muito baixa, abaixo de 8 graus. Então você tem que acertar cuidados. Colocar um plástico em cima, colocar um plástico lateral para não vir um vento sul, que isso vai matar a planta. Maravilha. Eu acho que foi falado tudo, né, Nenê, a respeito do cultivo dessa menina aí, tá de bom tamanho, né? Sim, a turma quer saber onde adquirir essa planta. É difícil, né? É difícil orquidários que tem uma planta adulta, né? Não é uma planta relativamente cara, né? Não é uma planta barata. Juntamente com Cattleya Nobilior aí, é uma planta intermediária. Você vai encontrar aí, é difícil falar de preços, né? Mas você vai encontrar uma planta adulta dessa aqui acima de 150 a 200 reais. É difícil encontrar. A Sidney você encontra, né? Por 30, 50 reais. Só que aquele negócio, esperar 2, 3, 4 anos para ver a flor. Se você tiver dinheiro para investir, você vai pagar entre 150 a 200 reais no mínimo numa planta tipo, né? Tipo essa coloração. A gente está falando do tipo, uma semi-alba já chega a uns 600 reais, uma celula ultrapassa os R$1.000, uma alba ultrapassa os 2.000 e assim vai. Então não é uma planta que é barata para um cultivador, né? Simples igual a gente, né? Eu tenho uma planta simples dessa aqui, tipo, não tive coragem de pagar 300, 400 reais numa planta pequena, cerúlea, né? Então vamos lá, logo vai ficar baratear isso, a gente vai ter acesso, né? Legal. Você tem uma planta tipo também aqui. Você sabe que isso aqui não é barato. Você já viu por aí. É difícil o orquidário que comercializa isso. E os que tem é esse preço que eu te falei, né? Que eu falei pra vocês. É o preço a ser pago mesmo. Acima dos 150 a 200 reais. Uma planta típica. Falando um pouquinho agora dos nossos amigos aqui que estão aqui com a gente. O amigo Anderson com a amiga Tereza. Queria que vocês falassem um pouquinho daquilo que vocês cultivam, aquilo que vocês gostam, né? Nós estamos falando aqui da Violácea, mas queria saber de você, Anderson, o que você mais gosta no seu orquidário, você que está participando pela primeira vez aí do canal aqui de Isenção. Anderson vulgo? Lulu, meu amigo Lulu! Você quer que eu complete a rima? Não, rapaz. Não, né? Eu adoro as máximas. Cattleya máxima. Primeira vez que eu vi foi numa exposição, uma rubra, aí fui atrás, ninguém queria me vender. Hoje eu tenho. Inclusive o Fábio me deu uma. O Paulo também me deu um cortezinho. Um corte. Por acaso eu tenho só 33 plantas dessas. 33 Cattleya máxima. Pouco de Cattleya máxima, rapaz. Tive uma Violácea e acabei com ela porque fiz tudo errado, né?
Fez tudo ao contrário. Coloquei ela lá em cima, no pior lugar. Achou que era a Clande que você tava cultivando. A Clande, Nobilior, Valqueriana. Porque comprei uma adulta e não li. Coloquei no orquidário lá, falei, vamos deixar aí. Quando eu vi, tinha só gravetos secos. E você, Tereza, o que você gosta de cultivar? Bom, quem cultiva em casa é o Anderson mesmo, né? Só apoia ele. Mas eu gosto muito das catreias, gosto das micros, gosto muito da persivaliana, da tenebrosa eu gosto bastante também, da phalaenopsis. Eu é mais gostar mesmo do que cultivar. Aprendo com ele, quando dá tempo vou lá mexer um pouquinho lá com ele, mas o mérito é todo dele. E você, Nenê? É do casal, né? Frisando aqui, gente, o Anderson é o nosso diretor não, né? O nosso tesoureiro do Círculo Guidófilo, diretor de biblioteca do Círculo, né? É o casal. Isso, estou com o livro aqui, né? Acabaram de adquirir esse livro aqui, essa coleção, né? Com 10 fascículos, né? E é deles, mas a gente vai comprar para o Círculo Sorocabano, tem essa coleção também, para o pessoal de Sorocaba consultar esse livro. Né? Isso é bom mostrar para a turma que ainda tem. E, gente, nós recomendamos. Um fascículo. A gente fala agora, se fala de finura, de grossura, que vocês falam esse termo, né? Esses termos. É um fascículo relativamente curto para leitura. É simples e direto. Esse é sobre micro e mini orquídeas, né? Eu cultivo, como a turma já sabe, eu sou orquidófilo de diversos gêneros, né? Catreia, Lélia, Rufmasseguela, Epidendro, Bubofilo, Encíclia e outras mais que o orquidário permite cultivar, né? O que não permite, não vou perder meu tempo mais e também não vou perder dinheiro, né? É isso que a gente costuma falar pro pessoal. Adquira aquilo que vai no seu ambiente. É o que eu estou fazendo agora. Eu vi o que o meu ambiente o que aceita. Mas o pessoal que acompanha o Fábio sabe, a gente já falou acho que umas 3 vezes, né? Que no começo a gente é acumulador de orquídea. Eu também. Depois dos 2, 3 anos que você vai vendo aquilo que não vai, sai perdendo, vou comprar de novo, perdeu de novo, você... Não, peraí, estou no caminho errado. Aí você se torna um cultivador, um colecionador de orquídea. Aí você se torna o cara que vai ser incisivo. Eu vou cultivar esse gênero, esse e aquele. Ponto final. No ambiente mesmo, eu adquiri a Violácea, não foi. A Eldorado não foi. Mas Valquerianas e Nobilors estão entocerando. Eu tenho algumas lá. Porque estão todas superior, como você falou, que você cultivou as outras duas, Laurenciana e a Violácea juntas, elas não conseguem sobreviver em cima. Por quê? Gente, frisando assim, voltando a colocar aqui. Para Sorocaba a gente está falando isso, né? Para a cidade de vocês, não sei como que é o clima. Às vezes a planta pode ir superior. Mas para Sorocaba não vai. Se vocês têm um clima igual a Sorocaba, que a temperatura média anual é de 30 graus, a umidade média anual de 30%, que é o caso de Sorocaba, né? Você, e a elevação de 600 metros de altitude em relação ao nível do mar, cultiva dessa forma. Cultiva embaixo, mais sombreado, em relação às outras plantas. Violácea, Laurenciana, Eldorado e Schilleriana. Tudo no meu patamar. Em cima, Catreia Clande, Catreia Nobilior, Catreia Valqueriana e as outras bifoliadas da vida, né? E a planta realmente é uma maravilha, né? Tá aí a forma típica, não é melhorada em laboratório, é a planta por si só aqui, falando, né? Que eu acho mais lindo do que aquelas coisas redondas que tem por aí, né? Que os caras fazem. Melhoramento é válido, a gente apoia até. Mas isso aqui é um primor. E está muito bem cultivada. Primeira floração, o ano que vem essa planta vai melhorar muito mais. Tá aí, moçada, está explicado para vocês. Eu queria agradecer a participação do amigo Nenê, do Anderson, da minha amiga Tereza. Obrigado pela participação no canal Orquídeas em Ação. E agora vocês corram atrás da Violácea. Violácea. Tchau, tchau, boa tarde para cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.